Ei, pessoal, vamos fazer agora a nossa segunda aula de teoria musical, que será sobre a notação das alturas. Eu falei na primeira aula dos 4 parâmetros do som. O primeiro, que é a altura, que é a frequência sonora, que é a diferenciação de um som grave de um som agudo. Por exemplo, desse som e esse som. Um mais agudo do que o outro. O ser humano ouve de 16 ou 20 até 20 mil ciclos por segundo. E o espectro musical vai de 20 a 4.176 ciclos por segundo. Isso porque, aqui, vamos ver o piano. Esse som aqui é o Lá mais grave do piano, ele é 27,5. E esse som mais agudo aqui, que é um Dó, ele está em torno de 4.000. Então, o espectro do som musical é um pouquinho mais do que o piano. A unidade física para a frequência sonora é o Hertz, que significa a quantidade de ondas sonoras por segundo. A intensidade é a diferenciação entre um som forte e um som fraco, que a gente chama de piano na música. Um som forte ou um som piano. Está relacionada com a amplitude da onda, que representa a quantidade de energia que a onda carrega. Isso é o seguinte: a fonte sonora ela emite uma quantidade de energia no meio. Esse meio vai transmitir essa energia até o nosso tímpano e vai perturbar o nosso tímpano com uma intensidade que é percebida por nós como intensidade sonora. Aqui a gente tem uma representação de um som numa onda senoidal. A onda senoidal representa um som puro, que na verdade a gente não tem na natureza. Na natureza a gente tem sons complexos, nunca um som puro, como uma onda senoidal. Mas a amplitude da onda, que é medida do zero até o pico, né? Quanto maior for essa amplitude, mais forte é o som. É uma representação da intensidade da vibração, e quanto maior essa amplitude, mais forte o som. O outro parâmetro é o timbre, que é a cor do som, que é a diferenciação entre um som, uma mesma nota emitida por uma voz ou por um piano. Por exemplo, se eu canto, se o piano toca, se as cordas tocam, ou se um vibrafone toca, né, a mesma nota, essa cor diferente do som é chamado de timbre. O timbre depende do material da fonte sonora. Se é madeira, se é metal, se é uma pele, se é um nylon, e a forma como é estimulado. Se é um pinçamento de uma corda de nylon ou de uma corda de metal, se é uma fricção, seja numa corda de metal ou uma fricção em alguma superfície, ou uma percussão numa corda, ou uma percussão numa pele, ou a percussão no metal, ou um sopro numa coluna de ar contida no metal ou numa madeira. Tudo isso diferencia o timbre. O timbre está relacionado com a forma ou complexidade da onda. Eu falei que na natureza nós nunca temos um som formado
por uma onda simples, uma onda senoidal, mas um conjunto de ondas. Então, um som é como a luz. Quando se passa pelo prisma, ela se decompõe em várias cores. O som também, ele se decompõe em vários sons puros. Para som com as alturas determináveis, esse conjunto de ondas que é decomposto segue um princípio que é chamado lei de Ohm. Uma onda sonora complexa, ela pode ser decomposta em ondas senoidais que são múltiplos inteiros entre si. Então, se uma onda fundamental é 100 Hz, ela contém dentro de si a onda com o dobro dela, ou seja, 2 vezes, a onda 100 contém 200, 3 vezes 300, 4 vezes 400, 5 vezes 500 e assim por diante. Então, ela contém múltiplos inteiros entre si, mas para cada timbre, essa combinação desses que são chamados harmônicos, ela é diferente. O terceiro harmônico pode ser um pouco mais fraco e o quarto bem mais forte, ou o quinto mais forte, o terceiro mais fraco. E essa combinação é um componente, um dos principais componentes do timbre. E o quarto parâmetro é a duração, é o tempo. E sem ele, nenhum dos outros parâmetros existe. Todos os outros parâmetros estão vinculados ao tempo. Então, o que nós vamos ver na teoria musical? Na teoria musical, a gente vai estudar a grafia da música ocidental e a sintaxe da música ocidental. A grafia se refere à maneira como a música é escrita na nossa cultura. A gente tem como grafar as alturas, as durações, as intensidades e mesmo os timbres. E a sintaxe, ela se refere ao modo como os sons são organizados para produzir música. Nós vamos estudar como se formam as escalas, modos, tonalidades, os padrões métricos, a organização das simultaneidades, quer dizer, dos acordes, a fraseologia musical, as formas musicais, tudo isso é a sintaxe musical. Então, o nome das notas. Reconhecemos um som com o dobro da frequência de outro com uma repetição mais aguda desse. Eu não falei que um som ele contém os harmônicos, que são múltiplos inteiros. Então, o primeiro harmônico de um som fundamental, ele tem o dobro da frequência dele. É isso aqui, ó. Então, são esses sons aqui, ó. Em várias culturas, reconheceram esse e esse som como sendo um mesmo som no registro mais agudo. Então, isso cria um espaço sonoro, que é esse espaço aqui, ó. Eu cantei num contínuo esse espaço sonoro. Mas cada cultura preencheu esse espaço sonoro retirando algumas notas. E é isso que a gente chama de escala. São sons sucessivos, progressivamente mais agudos ou mais graves, dentro desse âmbito, que na nossa cultura é chamada de oitava. Então, as escalas em várias culturas foram construídas, preenchendo esse espaço sonoro entre a frequência e seu dobro. Um outro som que tem uma importância muito grande na construção das escalas é a proporção de 3/2, que é o segundo harmônico.
A proporção de 3/2 gera esse intervalo aqui. Essa proporção foi reconhecida como uma consonância e ela foi utilizada na formulação das escalas. Eu não vou explicar como, porque isso a gente vai ver bem mais na frente. Mas a escala pentatônica chinesa, que foi teorizada quase 3.000 a.C., é construída a partir da sucessão de intervalos nessa proporção, que na nossa cultura é chamada de quinta. É uma sucessão de intervalos de quinta. Também Pitágoras, no século V a.C., utilizou o intervalo de quinta para identificar a proporção entre as nossas 7 notas da escala ocidental. No início da Idade Média, essas 7 notas eram identificadas com letras. A para o Lá, B para o Si, C para o Dó, Ré, D para o Ré, E para o Mi, F para o Fá, G para o Sol. Na Alemanha, utiliza-se o H para o Si e o B para o Si bemol. Essas letras são utilizadas ainda hoje para a cifra de violão, né, e para cifras em geral. Na Idade Média, o Si ele era móvel, ele podia ser o Si redondo, Si rotundo ou Si quadrado. O Si rotundo era o B redondo e o Si natural era o Si quadrado, que era um B quadrado que depois passou a ser o H. Por isso, na Alemanha, o Si natural é o H e o Si bemol é o B. E também o bemol, que a gente vai ver também bem mais para frente aí na teoria, ele deriva desse B, do Si bemol. Foi o padre Guido, nascido em Arezzo, que lá no século XI substituiu as letras do alfabeto por sílabas para se cantar. E ele fez isso utilizando um hino de São João. Ele utilizou esse recurso como uma ferramenta didática para auxiliar na memorização dos cantos. O hino de São João é esse aqui. Ut que ante laxis, ressonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labi reato, Santo Johannes. Traduzindo, para que os servos possam, com suas vozes soltas, ressoar as maravilhas de vossos atos, limpa a culpa do lábio manchado, ó São João. Então, o que ele fez? Esse sinal aqui é uma clave de Fá, é um F. Então, aqui é o Fá, Mi, Ré, Dó. O Ut é o Dó, nesse hino. Cada frase começa numa das notas. A primeira frase começa no Dó, o Ressonare fibris começa no Ré, o Mira gestorum no Mi, Famuli no Fá, Solve no Sol, Labi no Lá. E assim eles passaram a utilizar essas sílabas. Vamos ouvir aí o hino de São João. Utque anaxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labi Sante Ioannes.
Si foi adotado posteriormente e deriva das primeiras letras de Sant Johannes. O Ut, que ainda é utilizado na França, foi substituído por Dó, da palavra Domini, só no século XVII. Então vamos falar da pauta. A partir do século VIII, acima do texto litúrgico a ser cantado, começou a ser colocados sinais, que eram chamados de neumas, indicando contorno melódico. Então havia o texto litúrgico e acima desse texto foram colocados sinais que apenas indicavam se a melodia subia, descia, se havia um patamar, né, o contorno melódico como auxiliar para memória musical. Nos 2 séculos seguintes, século IX e século X, foram acrescentadas 2 linhas. Primeiramente, uma linha vermelha com a letra F no seu início, indicando onde se situa o F, que era o Fá. Depois foi colocada uma segunda linha amarela com a letra C, indicando o Dó. A gente vai ver que essas letras são as precursoras das claves, que a gente vai ver logo a seguir. Também foi Guido d'Arezzo quem difundiu um sistema de 4 linhas e 3 espaços, que é o sistema que é utilizado até hoje para o canto gregoriano. A partir daí, foram sendo utilizados 4, 5, 6, até 7 linhas. Foram experimentadas ao longo dos séculos. Só no século XVII é que se tornou hegemônica a pauta de 5 linhas, que a gente chama de pentagrama, do grego penta, 5, grama, linha. E nós utilizamos as linhas e os espaços. Já desde o tetragrama, do Guido d'Arezzo, a gente utiliza linhas e espaços, no pentagrama também. Então aqui a gente tem, as linhas são contadas de baixo para cima, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. Os espaços também de baixo para cima, primeiro, segundo, terceiro e quarto espaços. As claves. Então, clave é um sinal que se coloca no início da pauta, indicando a posição de determinada nota. A palavra clave é latina e significa chave. Então, a clave é uma chave para se ler todas as notas de uma pauta. Porque se você indica uma, todas passam a ficar indicadas, porque a escala é sempre a mesma. Sua origem, como eu falei, foram as letras F e C, colocadas nas 2 linhas que existiam antes do século XI. Ao lado, eu vou mostrar a evolução das claves de Dó, de Fá e de Sol. Então, aqui a gente tinha um C, que foi sendo estilizado até uma clave de Dó. Nós vamos ver a figura moderna da clave de Dó. O F também sendo estilizado até chegar na nossa clave de Fá. E o G também até chegar na nossa clave de Sol. Então, quais as claves que a gente tem? A gente tem a clave de Sol na primeira e na segunda linha. Tem a clave de Fá na terceira e na quarta linha. E tem a clave de Dó na primeira, na segunda, na terceira e na quarta linha. E a gente tem também a clave da percussão, que é uma clave neutra. Quando se coloca esse sinal no pentagrama, isso significa que nesse pentagrama a gente vai escrever ritmos sem altura definida. Então, aqui nós temos as várias claves
escritas com o Dó central. A existência de várias claves diferentes tem o sentido de adaptar o pentagrama à extensão de diversos instrumentos. Então, eu tenho esse Dó aqui, que é o Dó central, escrito na clave de Fá, na quarta linha, na Fá na terceira, na clave de Dó na quarta linha, na terceira, na segunda, na primeira, na clave de Sol, na segunda linha, na clave de Sol, na primeira linha. A gente nota que o mesmo Dó na clave de Fá na quarta linha, ele está aqui em cima, então é uma clave para se escrever notas graves, porque a gente tem todo o pentagrama para escrever as notas abaixo do Dó. E assim por diante. A clave de Fá na terceira linha é um pouco mais aguda do que a clave de Fá na quarta linha. Mas é uma clave ainda para se escrever notas mais graves. Já a clave de Sol na segunda linha é uma clave para se escrever notas agudas, porque o mesmo Dó está aqui embaixo e a gente tem todo o pentagrama para escrever as notas agudas. A clave de Sol é usada nas vozes femininas e em todos os instrumentos agudos. A clave de Fá, na quarta linha, é utilizada nos barítonos, nos baixos e em todos os instrumentos graves. A clave de Dó, na terceira linha, ela é utilizada para a viola orquestral. E ela é utilizada ocasionalmente também nas passagens agudas do violoncelo, do trombone ou do fagote. As outras claves, as claves de Fá na terceira linha, as claves de Dó na quarta, segunda e primeira linha, e a clave de Sol na primeira linha, elas não são mais usadas. As claves de Dó foram muito usadas para as vozes, mas hoje só utiliza a clave de Dó na terceira linha, como eu falei. Aqui eu estou mostrando para vocês os exercícios que vocês vão fazer. Então, aqui, ó, escreva o nome que sucedem a partir da primeira. Então, se aqui está o Dó, aqui vai estar o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se aqui está o Mi, aqui vai estar o Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Se aqui está o Dó descendo, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Tá? Entenderam? Esse segundo exercício, eu vou mostrar os exercícios todos, que aí vocês façam o exercício durante a semana, já sabendo do que se trata. Fale o nome das notas com acentuação marcada. Isso é para quê? Isso é para a gente firmar a escala e a sucessão das notas. Parece uma coisa boba, mas se a gente não tem isso completamente automatizado, na hora da gente escrever ou ler uma nota, a gente vai ficar assim. A gente vai ficar assim, ó. Vou escrever aqui bem no meio, tentar escrever com. Aqui eu tenho a clave de Sol, né? Então eu sei que o Sol está aqui. Eu sei que o Sol está aqui, mas eu tenho que ter automatizado que depois do Sol vem o Lá, ou que duas depois do Sol é o Si. Porque eu não tenho tempo na leitura musical de ficar pensando, esse é o Sol, então depois tem um Lá, depois tem o Si. Eu não tenho esse tempo. Tem que ser automático. Então, se eu sei que o Sol é aqui, eu sei que o Mi é aqui.
bateria estava acabando. Então, eu tenho que automatizar esse processo de saber a ordem da escala. Por isso, esse exercício aqui, fale o nome das notas. O que eu quero que vocês façam com esse exercício? Que vocês façam o seguinte, vocês leiam Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, 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 Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Que vocês leiam dessa forma. Pode começar devagar, faça isso umas 10 vezes, no mínimo umas 10 vezes. Começa devagar, até que vocês consigam falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 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 Dó. Né? Vocês consigam falar muito rápido, porque isso significa automatização da escala. Entenderam esse segundo exercício? Aqui, o terceiro exercício é igual ao primeiro, só que eu coloco uma nota aqui, vocês vão escrever a nota que sucede e as notas anteriores. Então, aqui é Mi, então aqui é o Fá, aqui é o Ré, aqui é o Dó. Se aqui tem o Ré, aqui tem o Mi, aqui tem o Sol e aqui tem o Dó. Se aqui tem o Sol, aqui tem o Lá, o Si e aqui tem o Fá. E assim por diante. Aí no segundo dia, também tem o mesmo exercício, só que agora esse exercício está numa escala descendente. Então, vocês vão ler assim, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, 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 Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Também, faça umas 10 vezes. Começa bem devagar. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Se possível, volta lá no primeiro, faz o primeiro e faz o segundo. Se conseguir, faz sem ler. Faz lá, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 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 Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Entenderam? Façam sem ler também. Porque é muito importante que essa ordem fique completamente automatizada. Aqui, no segundo dia, o desenho da clave. Desenhar, é um exercício de caligrafia. Então, vocês vão desenhar a clave de Sol e a clave de Fá. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Pegar essa pauta que está aí desenhada e fazer várias vezes. Sempre pensando que eu vou começar a clave de Sol na segunda linha. Então, começa na segunda linha e faz o G da clave de Sol. Começa na segunda linha e faz o G. Aqui, ó, esse é o G da clave de Sol, tá vendo? Só que ele tem um ornamento. Faz isso várias vezes aí. E o mesmo lá na clave de Fá. Também. Não é esse, não. Então, mesmo na clave de Fá. Façam várias vezes a clave de Fá. Sempre lembrando dos 2 pontinhos que ficam entre a quarta linha. Aí, ainda no segundo dia, a gente faz novamente aquele exercício. Fá. Acima do Fá tem o Sol, acima tem o Lá, abaixo do Fá tem o Mi. Ré.
Acima tem o Mi, abaixo o Dó e o Si, e assim por diante. Aqui agora vocês já vão ler as notas. Então, vocês vão colocar abaixo da nota o nome dela. Que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Ré, Si, Sol, Mi, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Tá? Entenderam aqui? Vocês vão escrever. Escrevam mesmo o nome de cada nota. Aqui nós estamos no terceiro dia. No terceiro dia, de novo aquele exercício. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Esse, de preferência, já tente fazer sem olhar. Tenta falar Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, sem olhar. Tá? Aqui, de novo, escrever o nome das notas. Aqui no quarto dia, falar o nome das notas com a acentuação marcada, só que aqui, agora eu já estou saltando. Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Si, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré. Eu estou saltando. Então, façam isso aqui umas 10 vezes, também umas 10 vezes. E eu não fiz esse exercício, mas façam, por favor. Peguem de trás para frente. Dó, Lá, Fá, Ré, Si, Sol, Mi, Dó, Lá, Fá, Ré, Si, Sol, Mi, Dó, Lá, Fá, Ré, Si, Sol, Mi, Dó, Ré, Lá, Fá, Ré, Si, Sol, Mi, Dó, Lá, Fá, Ré, Si. Leiam de trás para frente, várias vezes também. Então, leiam do início ao fim e do fim para o início, várias vezes, 10 vezes cada. Aqui também, coloque o nome das notas, só que agora está na clave de Fá. Então, coloque o nome das notas na clave de Fá. E aqui, cante. Pode colocar o nome das notas antes também, tá? Aqui é uma escalinha de Dó, Dó a Dó. Então, vocês vão cantar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Tá? Vocês vão cantar. E aqui é a mesma coisa na clave de Fá. Vocês vão cantar. Pode colocar o nome das notas e cantar. Então, esse é o exercício para a semana. Tá? Façam, não façam o exercício todo num dia. Façam, sigam como está escrito lá. Primeiro dia, no segundo dia, pode pular um dia, aí faz outro. Façam 4 dias na semana, até na próxima quarta-feira, em 4 dias da semana, façam esses exercícios. Tá bom? Isso é muito importante para a gente automatizar a escala. Tá? E a gente começar a memorizar o lugar das notas na clave de Sol e na clave de Fá. Compreenderam? Então tá. Vamos fazer agora um pouquinho de técnica vocal. Eu vou gravar essa aula. Eu não vou usar essa aula que eu estou colocando aqui, que eu estou fazendo aqui, para postar no YouTube, não. Eu vou gravá-la novamente para que fique mais claro. Eu filmo de forma mais nítida o quadro então essa aula eu vou refazê-la para colocar no YouTube, tá? Vamos então para a técnica vocal. Eu falei da outra vez que a gente tem 4 princípios que fundamentam o canto. Esses 4 princípios são o tônus muscular,
quer dizer, uma posição em que a gente tem o tônus ideal. A gente não pode estar nem muito rígido, a gente tem que estar principalmente com ombro, pescoço, nuca, relaxado, porque a tensão no ombro, no pescoço, ela reflete na musculatura da, da glote. Então, se a gente tensiona aqui, a gente acaba tensionando e enrijecendo a musculatura que vai auxiliar as pregas vocais. Então, tudo isso tem que estar bem relaxado. Por outro lado, a gente tem que ter uma base firme, quer dizer, perna, quadril, para que a gente não coloque a força ou a tensão na musculatura abdominal. A musculatura abdominal também ela tem que estar com o tônus ideal e tem que estar livre para exercer esse tônus ideal que a gente quer que exerça. Então, esse primeiro princípio é esse princípio da postura, de uma boa postura, com firmeza na base, com relaxamento no ombro e pescoço, né? E com a tensão ideal da musculatura abdominal. O segundo princípio é a respiração. A respiração é sempre essa respiração diafragmática. Nunca essa respiração aqui, ó, torácica, que a gente levanta o ombro para inspirar. Nunca, porque quando a gente faz isso, a gente tem que forçar a inspiração. E a gente trava o diafragma lá em cima. E quando a gente trava o diafragma lá em cima, a gente perde totalmente o controle dele. A gente não consegue, inspirando assim, ó, dar golpe no diafragma. Ele fica preso. Então, a respiração, a inspiração, é sempre diafragmática. Ou seja, faça esse exercício. Fiquem de pé, coloque a mão aqui, acima do umbigo. Imagine o seu corpo como um fole, em que, ao você apertar, o ar sai. Ao relaxar, o ar entra. Tá? Então, a inspiração, ela é natural e ela não é forçada. Né? Você expira para dentro e, ao inspirar, é só relaxar. Tá? Tem outras respirações, respiração costal, que a gente força a abertura da costela para ampliar o volume torácico. Mas a base da respiração é essa. Expirou, inspira naturalmente. Tá? Então, o segundo princípio é esse controle do diafragma. A gente tem que sempre estar consciente do diafragma. Tá? A gente poder fazer isso com o diafragma. Pá, pá, pá. A gente poder dar toquinhos. Ou a gente firmar quando a gente quer firmar. Né? A gente firma o diafragma para criar uma coluna de ar que vira coluna de som constante e firme. Tá? Então, esse segundo princípio é esse controle do diafragma. E a gente, ao fazer o vocalize, a gente treina todas essas bases do canto. Treina postura, faz exercício com o corpo, treina a respiração. O terceiro princípio é a impostação. Imagine, a gente tem, na verdade, três grandes cavidades, mas a gente usa principalmente duas.
3 porque a gente tem a laringofaringe também, essa região aqui baixa do pescoço, que também vibra quando a gente canta, né? Mas a gente tem a cavidade bucal e a cavidade nasal, que é muito mais do que as narinas, vai muito lá para trás, e ela tem até como se fosse 3 andares ali na cavidade nasal, e nos andares superiores a gente tem os canais que levam ar para as cavidades paranasais, que são essas cavidades que a gente tem aqui, ó. E aqui na parte superior também, a gente tem o canal auditivo, que também a gente abre, né? Então, tudo isso cria uma ressonância, amplifica o som e dão um corpo para o som. Muito por causa disso, cada pessoa tem um som diferente, porque cada um tem uma face diferente, né? Mas o nosso foco ao treinar a impostação, imagine um vetor aqui, ó. Pega aqui o ouvido e pega aqui o cocoroco da cabeça. Imagina onde eles vão chegar lá no centro. Lá no centro. É a base do crânio. Esse osso daqui, ó, que é o occipital, ele vai lá para dentro. E a gente vai atingir o som lá. Então, aqui, ó, lá dentro. A gente vai atingir nesse osso. Quando a gente consegue fazer vibrar essa cavidade óssea e essa cavidade nasal inteira, a gente amplifica o som. Então, esse terceiro princípio da impostação é sempre a gente buscar essa impostação mais alta. A gente nunca deixar cantar com o som derramando pela boca. Nunca assim, porque o som perde brilho, perde cor, a gente não tem flexibilidade dinâmica com ele derramando pela boca, e a gente ainda cai a afinação. Então, a gente sempre busca essa impostação um pouco mais alta. Ela pode ser um pouco mais funda ou um pouco mais frontal. Quando a gente quer algo com um pouco mais de brilho, a gente joga um pouquinho para frente. Quando a gente quer um pouco de escuro, a gente puxa um pouquinho para trás. Mas é sempre alto. Sempre a gente fala que a gente gira o som para ele fazer isso. Tá? Então, impostação. E a gente tem vários exercícios de impostação. Então, o terceiro princípio é a impostação. E o quarto princípio é a articulação. Como eu falei na aula passada, na primeira aula, as vogais são o som mais livre, e a vogal A, o som mais livre, porque a língua está relaxada e o lábio também, né? Tudo mais é um impedimento ao som. Se a articulação de lábio, língua e maxilar ela está pesada, está lenta, ou a gente vai ter muito mais ruído do que som. Então, a gente treina a articulação. A gente faz vários treinos de articulação. Então, o que a gente faz? Quem é aí do canto coral já está careca de saber disso. Assim. A gente sempre começa com um exercício de corpo, a gente solta os braços, solta as pernas, sente bem a perna, sente o quadril, às vezes rebola para ter a flexibilidade, sentir a flexibilidade do quadril, né? Vai subindo, sente o tônus do abdômen, relaxa o ombro, né? Relaxa o ombro, pode relaxar assim, né? Alinha a coluna para ficar com uma postura boa. Então, tudo isso é relacionado à postura. A gente faz vários exercícios de respiração também, né? A gente faz exercícios
Bom, para sentir esse golpezinho. A gente faz só de expirar e inspirar, né? A gente, ao inspirar, isso é uma coisa que a gente deve adquirir o hábito. Sempre ao inspirar, a gente dá um leve bocejo, porque isso faz com que o palato mole suba e a gente amplie a cavidade ali atrás, né? Então, a gente sempre, ao inspirar, a gente faz isso, né? Mas aí a gente treina a, a respiração de várias formas, inspirando, expirando, fazendo leve golpezinhos, tendo a consciência de onde a gente está fazendo o golpe, então fazer aquele... Também tem aqueles exercícios de prolongar um... Aí, enquanto a gente está prolongando esses, a gente está segurando o diafragma embaixo. Isso é muito importante, porque a gente aprender a segurar o diafragma embaixo é que vai fazer com que a gente tenha fôlego para frases longas. Porque se a gente volta o diafragma, acabou o ar. Não tem jeito. A gente tem que parar e respirar de novo. A gente tem que cortar a frase, né? Então, o controle do diafragma baixo é importante para a gente conseguir ter frases longas, ter um legato nas frases, né? Então, exercício como esse. Inspira e prende. Né? Esses exercícios são importantes para a gente tomar consciência do diafragma, a gente tornar esse controle do diafragma autônomo. Aí a gente sempre, no aquecimento, a gente parte para exercício de ressonância. Um exercício de ressonância interessante, que é ao mesmo tempo de ressonância e de articulação, é aquele de mastigar. Então, que a gente faz isso. E sempre pensando que a gente está puxando o som para cima. Sempre puxando o som para cima. Um outro exercício também que é de ressonância, que também é esse mu, só que a gente abre. Esse é um exercício mais para jogar o som para frente. A gente pensa no U, o U é uma vogal que abre lá atrás. E aí, a partir dessa vogal, a gente roda, imagina o som como uma bola que roda nas cavidades bucal e nasal, ele roda para frente. Então, a gente faz isso, ó. Tá? Então, o exercício é basicamente isso, ó. Em todo exercício, vocês devem prestar bastante atenção no ensaio, no aquecimento, nesses 4 parâmetros, dessas 4 bases do canto. Então, se eu estou fazendo eu também estou percebendo que meu diafragma está lá, levemente tensionado, tá? Eu nunca faço esse exercício assim, ó. Eu fiz isso aqui para desabilitar o diafragma, né? Então, a minha postura está horrível, meu diafragma não está nem funcionando e eu estou tentando ajustar.
mu, mu. Ele não vai para cima, né? Então, sempre, em todo exercício, a gente pensar nesses 4 parâmetros. Então, uma boa postura, controle de diafragma. Eu estou trabalhando aqui principalmente a impostação, mas também a articulação, né? Então, tem vários exercícios de impostação. Tem um exercício que é muito bom, porque ele chacoalha as pregas vocais, que é esse de língua e lábio. Pode fazer primeiro língua, depois lábio. É um exercício excelente de articulação língua e lábio, e ele faz essa vibração também aqui atrás, que irriga todo o pescoço, toda a região da glote, né? Então, é um exercício... Muitos regentes começam com esse exercício para aquecimento. Depois, o 4º princípio, que é a articulação. Então, aqueles exercícios mini, 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 miri, 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 moro, 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 mini, li, mini, li, mini, li, mini, o zil, 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 também a articulação né, tonifica essa articulação. Zil, 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 zil. Tá? Então, são esses vários exercícios que a gente faz no aquecimento do couro, que a gente tem que prestar atenção. A gente nunca... o regente fica até desanimado quando vê o couro fazendo assim, ó. Mo, 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 mo. Está adiantando nada, não está servindo para nada, né? Então, assim, tem que buscar sempre essa consciência, a consciência corporal, essa atenção, foco, nesses 4 princípios, da consciência corporal, do controle diafragmático, da impostação e da articulação. Então, os seus regentes vão agradecer se vocês, né, nos próximos ensaios, estiverem lá com uma postura, com tônus, prestando atenção no que está fazendo, prestando atenção na impostação, prestando atenção na articulação, sentindo essa leve tensão do diafragma o tempo todo. Tá? Vamos, só para a gente encerrar, vamos cantar de novo aquele cânone. Deixa eu achá-lo aqui. Vamos fazer um exercício aqui. Todo mundo abra o microfone. Se possível, abra o vídeo também. Vamos todo mundo olhar uns para os outros. Vamos ficar de pé. Fora. E todo mundo vai cantar esse som. Aqui. Nós vamos concentrar em ter uma boa postura. A gente, antes de cantar, a gente vai fazer isso aqui, ó. Inspira e prende.
respiração. Em postação, todo mundo vai deixar o maxilar relaxado, vai fazer a abertura do ar, que é a abertura mais confortável para cada um. Não, nunca fechado. O joelho é levemente flexionado também, né? Pode flexionar leve. Isso depende. Depende do seu conforto. Tá? A gente nunca deve deixar, não sei se dá para ver, o joelho completamente travado. Quando a gente trava demais o joelho, a gente tensiona essa musculatura. Então, a gente deixar o joelho mais solto, não precisa ficar baixo, não, mas só deixar ele mais solto, não deixar ele para trás, travado, é importante, porque você dá mais firmeza. Você deixar os pés, assim, mais ou menos na largura do seu ombro. Não ficar com o pé muito fechadinho, nem aberto demais, né? Na largura do seu ombro. Pé na largura do ombro, o joelho livre, né? Não está travado para trás, o joelho está livre. Sente o quadril, sinta o quadril, tá? Não trava o quadril, sinta o quadril, e aí você tem o ideal para se ter a tensão do diafragma. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nessa posição, que é uma posição confortável, os pés na largura do ombro, o joelho não travado, sentindo o quadril, vai respirar, dar a travadinha e cantar. E aí nós vamos deixar o maxilar relaxado, não é aberto assim, que desloca o maxilar, não, mas também não é assim, quase fechado. É um relaxado. O lábio também relaxado, e sintam a língua sentada. Ao respirar, dá esse leve bocejo, para abrir lá atrás. Tá? O que a gente vai tentar obter com isso? Uma certa homogeneidade no som de todo mundo. Isso todo regente busca no coral, que o som seja homogêneo. O que acontece? Se quando vai cantar lá, soprano, um naipe de soprano, uma está cantando assim, outra está cantando, vamos pegar o mesmo som, uma está cantando, outra, outra, entenderam? Cada um no som, primeiro vai parecer que está desafinado. Na verdade, o som está muito heterogêneo. Dá para esperar? E quando está assim, a gente perde a flexibilidade dinâmica. Hein? A gente perde muito a flexibilidade dinâmica e perde essa homogeneidade que a gente precisa ter no coro. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos, numa boa postura, inspirar, aprender e cantar um A. Esse A daqui. Mas ao cantar esse A, sintam que o fundo das cavidades está alta, aqui está relaxado, e você está jogando bem para cima, não está derramando o ar pela boca. Tá? Então, ó, atenção. Respirou? Vamos lá, de novo, todos. Eu quero ouvir todos. Vamos lá. Joia. Eu tô ouvindo o Luiz Neres. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Então,
colocando tudo isso que a gente... Agora, vamos fechar os microfones, porque senão não vai dar certo. Vou fechar o microfone de todo mundo aqui. Pensando em tudo que eu falei, nós vamos cantar aqui, ó. Aleluia, aleluia, amém, amém. Vou fazer amém, o N no céu, tá? E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer respiração nas vírgulas. Então, a gente tem as vírgulas depois dos aleluias e as vírgulas depois dos amém. Fora isso, a gente não respira. Então, ó. Aleluia. Respira. Aleluia. Respira. Amém. Respira. Amém. Tá? Vou fazer 2 vezes. Microfone fechado. Microfone fechado. Microfone fechado. Vamos lá. Deixa eu ver. Dorinha. Oi. Isso. Fechei os microfones todos. Aqui, ó. Nesse andamento. Aleluia. 1, 2, 3, 4. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Joia, cantaram aí? Muito bom. Eu gostaria, se for possível, que vocês treinem bastante esse aleluia essa semana, tá? Treinem muito. Se quiserem me mandar o áudio para eu conferir, mas treinem muito. Uma coisa que vocês devem fazer, instalar um pianinho. Mesmo que vocês tenham um piano, um teclado em casa, instalem no celular um pianinho como esse. Tá? Instale. Eu vou mandar o do Play Store. Quem tiver Mac, procura lá na loja da Mac, né? Mas eu vou mandar do Play Store, tá? Para vocês terem. Porque isso aqui ajuda. Vocês estão aqui, né? E ainda tem aqui as notinhas em letra, né? Tem as notinhas em letra. Vocês tá vendo? Tem as notinhas em letra. Talvez tenha até como colocar as notinhas em nota mesmo, em dó, ré, mi, fá, sol, lá.
Muda. Tem. É só mudar lá. Tem no programinha, tem a configuração que muda. Tem que mudar a configuração, né? Eu acho que deve ter lá. Vocês pesquisem lá, deve ter. Teclado, tal. Depois eu vou pesquisar. Mas tenham no celular que ajuda muito, tá? E aí treinem bastante, porque na outra semana eu vou gravar isso com o metrônomo. Aí vocês vão gravar um vídeo cantando junto comigo. Vocês façam assim, você precisa de 2 aparelhos. Precisa de 2 aparelhos. Um aparelho, você coloca a gravação que eu fizer, você coloca no seu ouvido assim, ó. Num aparelho, tá? Num aparelho você coloca a gravação que eu fizer no seu ouvido assim. E coloca para tocar, e você vai cantar ao mesmo tempo que eu, vai cantar junto comigo. Entenderam? E o outro aparelho, você vai colocar na sua frente, assim, 1 metro, de tal forma que fique assim, e se for um celular, na horizontal, né? De tal forma que pegue isso aqui, ó. O ombro até a cabeça, né? E vão gravar um vídeo para mim, tá? Cada um vai gravar um vídeo para mim, mas isso na outra semana, tá? Eu ainda vou fazer o que a gente chama de guia. Eu vou fazer a guia, tá? Aí todo mundo vai gravar, porque eu vou montar um mosaico do jeito que está aqui, com várias carinhas, e aí eu vou selecionar lá, metade vai começar num momento, outra metade vai começar no outro momento, e a gente vai fazer o cânon. E aí a gente vai colocar isso no YouTube, para vocês mandarem para os amigos, para todo mundo, tá? Então, nós vamos fazer um mosaico desse Aleluia. A primeira gravação, a gravação com o pianinho, a gente que já gravou para você, não se gravar de novo, não, né? Não. Essa gravação com pianinho e tal, é só para quem quiser mandar para mim, para treinar, para ver se tá bom ou se não tá. Agora, quando eu mandar a guia, aí que nós vamos fazer isso. E aí tem que ser pela guia e não pelas gravações antigas. Sim, tem que ser pela guia, porque senão cada um vai gravar numa velocidade e não vai ter jeito de juntar. Tá? Então, aí é pela guia. Tá bom, gente? Já passamos bastante do horário. E aí eu vou regravar essa aula de teoria e vou colocar no YouTube. Aí vocês me dão um tempinho a mais, talvez eu faça isso no fim de semana. Tá? Mas até segunda-feira tá lá no YouTube. Tá? Tá ótimo. Então tá joia, gente. Obrigada. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite para todos aí.